Olá a todos! Eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar o tema Como revitalizar seus rins após os 55 anos. O segredo da alimentação correta. Com 35 anos de experiência, tenho acompanhado muitos pacientes que, ao atingir os 55 anos, começam a sentir o corpo mais cansado, noites de sono agitadas e a necessidade frequente de urinar. Será que isso é apenas um sinal da idade ou um alerta dos nossos rins? Se você tem mais de 55 anos e ultimamente se sente mais fatigado do que antes, dorme mal, acorda uma ou duas e por vezes até 3 vezes para ir à casa de banho, peço-lhe que não ignore esta informação. É muito provável que os seus rins estejam a enviar sinais precoces que, infelizmente, são muitas vezes mal interpretados ou subestimados. Tenho ouvido muitos relatos de pessoas que dizem: Doutor Silva, tenho seguido uma dieta rigorosa, reduzi o sal, a carne, tomo os meus medicamentos diariamente, mas ainda acordo com o corpo pesado, a mente nublada e as pernas dormentes. Alguns até me contam que, por vezes, a urina parece um pouco turva, com pequenas bolhas, o que lhes causa apreensão. Será que estas situações lhes são familiares? Na verdade, muitos idosos encontram-se exatamente nesta situação, esforçando-se muito, mas com uma recuperação renal lenta. O que mais me tem intrigado não são os números dos exames, mas sim uma pergunta muito sincera que os meus pacientes me fazem. Dr. Silva, onde é que estou a errar? Por vezes, o problema não é a falta de medicação, nem o agravamento da doença, mas sim um fator a que poucos dão atenção. O corpo do idoso está a carecer dos alimentos certos para nutrir os rins e permitir a sua recuperação. Pode parecer estranho, mas a realidade mostra que quando somos excessivamente restritivos na alimentação, o corpo não recebe energia saudável suficiente, e os rins são forçados a trabalhar num estado de fadiga prolongada. E quando os rins estão cansados, a creatinina tende a flutuar, o sono torna-se agitado e o corpo sente-se constantemente sem vitalidade. A boa notícia é que não precisamos de comer alimentos caros ou superpoderosos, nem de mudar tudo de uma só vez. Basta complementar a alimentação com os alimentos certos, adequados à nossa condição física. Se comermos de forma regular e leve, os rins podem de facto fortalecer-se com o tempo. Nesta informação, partilharei consigo 6 alimentos muito comuns, fáceis de encontrar e de usar e que são especialmente adequados para idosos. O importante é que não precisa de usar todos os 6. Basta escolher um que melhor se adapte à sua situação para ajudar os seus rins a ficarem menos cansados, estabilizar a creatinina e ter um sono mais tranquilo a cada dia. Antes de continuarmos, gostaria de conversar consigo para saber que estamos realmente juntos nesta jornada. Em que cidade ou região de Portugal vive e quantos anos tem? Se não se importar, por favor, deixe um comentário abaixo, como por exemplo, Porto, 62 anos, ou Algarve, 70 anos. Esforço-me sempre por ler cada partilha para melhor compreender a situação e a idade de quem me ouve hoje. E se esta é a primeira vez que visita o meu canal, por favor, subscreva o canal Viver Saudável na Terceira Idade e ative o sino de notificações. Semanalmente, encontraremos aqui para partilhar conhecimentos práticos e fáceis de aplicar, adequados para idosos, ajudando a ter rins mais saudáveis, um sono mais profundo e uma vida mais tranquila a cada dia. Convido-o a acompanhar até ao final desta informação, pois o conteúdo a seguir poderá ajudá-lo a mudar a forma como cuida dos seus rins de uma maneira mais simples e sustentável. Parte 1. Compreender a nutrição em vez da restrição extrema. Neste momento, começaremos com o primeiro alimento, uma escolha muito simples e comum, mas que é especialmente adequada para muitos idosos na fase em que os rins estão enfraquecidos e o corpo se cansa facilmente. Fique comigo, pois apenas uma escolha certa pode fazer com que a sua saúde comece a mudar a partir de hoje. Após ouvir estas partilhas, muitos de vós devem estar a perguntar: afinal, onde é que errei? Reduzi o sal, a proteína, comi com muito cuidado. Por que é que os meus rins não melhoram? Esta é uma pergunta completamente legítima. Há muito que nos é aconselhado que, com rins fracos, devemos restringir a alimentação. Com a creatinina elevada, devemos comer menos. Quanto mais simples, melhor. Mas, prezados, restringir corretamente é diferente de restringir de forma extrema, e esta diferença é o ponto crucial que muitos idosos inadvertidamente ignoram. Imagine para facilitar a compreensão. Os nossos rins são como um filtro que tem trabalhado durante décadas. Quando somos jovens, esse filtro é forte e suporta grande pressão, mas com o tempo
torna-se mais sensível e cansado. Se neste momento o corpo não receber nutrientes saudáveis suficientes, os rins são forçados a filtrar o sangue num estado de fraqueza. Quando os rins trabalham cansados, o fluxo sanguíneo que os nutre diminui. O tecido renal fica propenso à inflamação crônica. A creatinina flutua de forma irregular e a pessoa sente-se constantemente fatigada, com sono agitado e o corpo pesado ao acordar. Muitos de vós já me disseram: Dr. Silva, eu como muito pouco, mas ainda me sinto cansado. Prezado, o cansaço nem sempre é causado por comer demais. Em muitos casos, o cansaço é devido a não comer o que o corpo precisa para recuperar. A restrição excessiva leva à falta de energia básica no corpo, e então os rins têm de se esforçar em condições adversas. O corpo do idoso não precisa de excessos, mas também não pode suportar a deficiência prolongada de alimentos nutritivos de dentro para fora. Os rins trabalharão num estado de estresse, como um trabalhador que passa o dia sem comer ou beber adequadamente. Portanto, em vez de continuar a perguntar o que mais precisa de restringir, deve fazer uma pergunta mais importante: que tipo de alimento o meu corpo está a precisar para que os meus rins tenham a oportunidade de recuperar? E este é um ponto muito importante a notar. Os idosos não precisam de comer todos os alimentos que são considerados bons para os rins. Cada pessoa tem uma constituição diferente, um problema predominante diferente, alguns sentem-se exaustos durante o dia. Outros urinam muito à noite. Outros têm a creatinina a flutuar. Outros comem pouco, mas ainda se sentem inchados e com indigestão. Por isso, basta escolher o alimento certo, adequado à sua condição, comê-lo regularmente e suavemente, e os seus rins já terão mais condições para descansar e recuperar passo a passo. Na próxima secção, partilharei consigo 6 alimentos muito comuns. Cada um deles é adequado para um tipo diferente de rim fraco. Não precisa de se lembrar de todos, nem de usá-los todos. Basta ouvir e escolher um que sinta que corresponde melhor à sua situação. E agora, vamos começar com o alimento número 1. Uma escolha leve para o estômago, fácil de digerir e especialmente adequada para quem se sente cansado e com os rins sobrecarregados, mesmo com uma dieta muito restritiva. Fique comigo, pois às vezes, apenas um pequeno ajuste é suficiente para que a saúde comece a mudar para melhor. Parte 2. 6 alimentos que ajudam os rins a fortalecer-se, estabilizando a creatinina. Alimento número 1. Arroz integral cozido suavemente. A base de energia lenta. O primeiro alimento que quero partilhar hoje não é algo caro, nem uma erva medicinal superpotente ou difícil de encontrar. É simplesmente o arroz integral cozido suavemente, um alimento muito comum, mas muitas vezes mal compreendido e mal utilizado, o que leva muitos idosos a ignorar os seus verdadeiros benefícios para os rins. Muitos já me disseram que o arroz integral é duro, difícil de comer e que os deixa com o estômago pesado. Alguns até pensam que o arroz integral é apenas para diabéticos. Prezado, o problema não está no arroz integral, mas na forma como é cozinhado e consumido. Quando cozinhado de forma suficientemente suave e bem cozido, o arroz integral torna-se um dos carboidratos mais leves para os rins dos idosos. Imagine para facilitar. Os nossos rins não só filtram toxinas, mas também processam todos os produtos metabólicos dos alimentos diários. Se comermos carboidratos que são absorvidos demasiado rapidamente, causando um aumento súbito do açúcar no sangue, os rins são forçados a trabalhar mais para regular o ambiente sanguíneo. Em contrapartida, o arroz integral cozido suavemente fornece energia de forma lenta e constante. O corpo tem uma fonte de combustível estável, sem altos e baixos, e os rins não precisam de se esforçar para processá-lo. Assim, a creatinina tende a estabilizar, e o corpo sente menos cansaço a longo prazo. Um ponto muito importante, caro leitor, é que o arroz integral contém muitas fibras solúveis naturais. Esta fibra ajuda a reter parte dos resíduos diretamente no intestino. Quando as toxinas não voltam para a corrente sanguínea, os rins não precisam de filtrar novamente. É por isso que muitas pessoas, depois de comer arroz integral corretamente por algum tempo, notam que a urina fica mais clara, sentem-se mais leves e não acordam com aquela sensação de peso de antes. Lembro-me de um senhor de 63 anos que me contou que antes tinha muito receio do arroz integral, pensando que seria difícil de digerir e o deixaria cansado. Mas depois de começar a cozinhar papas de arroz integral bem líquidas e muito macias para o almoço, sentiu o corpo mais leve e não tinha mais aquela fadiga da tarde. Prezado, isso não é mágica, mas sim o resultado de nutrir os rins
com o tipo certo de energia que o corpo precisa. Quanto ao uso do arroz integral para a saúde renal, pode cozinhar papas de arroz integral bem líquidas e macias, o que é muito adequado para quem se sente cansado e com pouco apetite. Se for fazer arroz, misture arroz integral com arroz branco na proporção de 1:1 para facilitar a digestão. Pode cozinhar com feijão mungo descascado ou adicionar um pouco de abóbora para um intestino mais suave. Nota muito importante: não coma arroz integral seco e duro, nem mastigue apressadamente. Não deve comer à noite, pois pode causar inchaço e afetar o sono. Para quem tem digestão fraca, comece com uma quantidade muito pequena. O melhor momento para consumir arroz integral é ao almoço ou no início da tarde, quando o sistema digestivo funciona melhor e os rins ainda têm tempo suficiente para descansar depois. O arroz integral cozido suavemente não é um alimento milagroso, mas é uma base muito sólida para idosos que desejam nutrir os rins de forma suave, manter a creatinina estável e reduzir o cansaço prolongado. Prezados, entre os que me ouvem agora, já comeram arroz integral? Se sim, por favor, comentem com o número 1 para que eu saiba que ainda estão a acompanhar-me. Se nunca comeram, basta escrever nunca, e partilharei mais dicas sobre como torná-lo mais fácil de comer para idosos. Em seguida, continuaremos com o alimento número 2. Uma escolha muito adequada para quem se sente cansado à tarde, com pouca energia, mesmo que não coma muito. Fiquem comigo, pois cada alimento tem um papel único, e talvez o próximo seja exatamente o que o vosso corpo mais precisa neste momento. Alimento número 2. Tofu sedoso. Uma fonte de proteína leve para o corpo manter-se forte. Prezados muitos idosos, só de ouvir a palavra proteína, começam a preocupar-se. Preocupam-se com a sobrecarga dos rins, com o aumento da creatinina, preocupam-se porque foram aconselhados a comer pouca proteína para segurança. Mas, prezados, comer pouca proteína não significa que não precisamos dela. O problema central reside na escolha do tipo errado de proteína, e não na proteína em si ser algo mal. Por isso, hoje quero partilhar convosco sobre o tofu sedoso, uma fonte de proteína muito leve e suave, adequada para muitos idosos que sentem um cansaço prolongado, mas que evitam comer carne ou peixe por medo de sobrecarregar os rins. Observem ao vosso redor. Há muitos idosos que seguem dietas muito restritivas, comem apenas papas e vegetais, mas estão sempre exaustos, sem forças. Dão alguns passos e já se sentem fracos, à tarde estão esgotados, sem energia. Prezado, isso é muitas vezes um sinal de que o corpo está a precisar de proteína leve para se regenerar. Quando há falta de proteína, os músculos enfraquecem gradualmente, a circulação sanguínea piora, e o fluxo sanguíneo para os rins também diminui. E quando há pouco sangue a chegar aos rins, estes ficam ainda mais cansados. O tofu sedoso tem uma grande vantagem. A sua estrutura macia, fácil de digerir, o corpo absorve-o lentamente, não criando muitos resíduos que os rins teriam de filtrar com esforço. Em comparação com as proteínas animais mais pesadas, o tofu sedoso é como um amigo gentil, fornecendo energia suficiente ao corpo sem sobrecarregar os rins. Este é precisamente o ponto que muitos idosos precisam, mas muitas vezes ignoram. Muitas pessoas, depois de adicionarem tofu sedoso às suas refeições, partilharam comigo que se sentiam visivelmente menos cansadas. À tarde, não se sentiam tão esgotadas como antes. Apenas uma pequena porção de tofu sedoso já fornecia ao corpo os ingredientes para recuperar. Quando o tecido muscular é bem nutrido, a inflamação crônica no corpo também tende a diminuir. Consequentemente, a creatinina estabiliza e o cansaço prolongado diminui gradualmente. O tofu sedoso é adequado para quem? Primeiro, para aqueles que se sentem muito cansados, mas receiam comer carne ou peixe. Segundo, para aqueles com pouco apetite, que comem pouco, facilmente se sentem inchados, ou para aqueles que estão a monitorizar a creatinina e querem suplementar proteína de forma segura. Quanto à forma de usar o tofu sedoso para a saúde renal, pode cozinhar sopa de tofu sedoso com vegetais de folha verde, leve e fácil de digerir. Pode cozer o tofu sedoso a vapor com um pouco de molho de soja light. Para quem está cansado ou com pouco apetite, papas de tofu sedoso são uma opção muito suave. Também pode cozinhar com cogumelos ou cogumelos ostra para realçar o sabor, mantendo-o leve para os rins. Nota importante: não frite ou salteie o tofu com muito óleo. Não coma em excesso numa única refeição. Uma quantidade moderada, apenas meia a uma pequena porção de cada vez, é suficiente. O melhor momento para consumir é ao almoço
ou no início da tarde, para que o corpo tenha energia sem afetar o sono noturno. Prezados, o tofu sedoso não fortalece os rins imediatamente, mas ajuda o corpo a ter energia suficiente para os rins recuperarem gradualmente. Às vezes, os rins ficam fracos não por trabalharem demais, mas porque o corpo já não tem força suficiente para os apoiar. Entre os que me ouvem agora, costumam comer tofu sedoso? Se sim, por favor, comentem com o número 2 para que eu saiba que ainda estão a acompanhar esta parte da informação. Se não, basta escrever nunca, e sugerirei mais formas fáceis e adequadas para idosos de o consumir. Em seguida, passaremos ao alimento número 3. Uma escolha muito adequada para quem urina frequentemente à noite, dorme mal e acorda ainda cansado. Fiquem comigo, pois talvez apenas uma pequena mudança a seguir seja a peça que falta para a vossa saúde. Alimento número 3. Abóbora cozida. Acalma a bexiga e melhora o sono. Prezados, se em algum dos 3 grupos seguintes se identificar com pelo menos um, por favor, ouçam com muita atenção e cuidado esta parte. Costuma acordar para urinar 2 ou mais vezes durante a noite, dorme mal, acorda facilmente, acorda ainda cansado de manhã, mesmo que não coma muito, sente-se fraco e a energia diminui ao fim da tarde? Muitos de vós nesta situação costumam dizer a si próprios que é da idade, temos de aguentar. Mas, prezados, a idade avançada não significa necessariamente que temos de ter noites agitadas. Na verdade, encontro muitos casos em que a causa não é a idade, mas sim rins e bexiga cansados, enquanto o corpo carece de alimentos capazes de acalmar e nutrir de dentro para fora. E é por isso que quero falar-vos da abóbora cozida. Um alimento muito comum na cozinha portuguesa, mas que é especialmente adequado para idosos que urinam frequentemente à noite e dormem mal. A abóbora tem um sabor naturalmente doce, uma natureza levemente quente, e é muito fácil de digerir. Quando cozida até ficar macia, a abóbora fornece energia suave, não aquece o corpo, nem estimula a bexiga a funcionar em excesso durante a noite. Um ponto muito importante, prezados, é que a abóbora ajuda a estabilizar a energia ao fim da tarde. Quando o corpo não tem uma queda súbita de energia à noite, o sistema nervoso fica menos tenso e a bexiga não contrai constantemente. Isto ajuda a reduzir o número de vezes que se urina à noite de forma natural, sem esforço excessivo ou restrições. Muitas pessoas já me contaram que, antes, sentiam-se exaustas ao fim da tarde, deitavam-se e ficavam a virar-se na cama, dormiam um pouco e acordavam. Desde que começaram a comer papas de abóbora à tarde, sentiram que dormiam melhor e acordavam menos vezes para urinar. Prezado, isso não é nada de estranho. É uma reação muito normal do corpo quando é nutrido corretamente e no momento certo. Quando o sono é mais profundo, os rins têm realmente tempo para descansar e recuperar. Então a abóbora é adequada para quem? Primeiro, idosos que urinam frequentemente à noite. Segundo, pessoas com sono agitado, que acordam facilmente. Terceiro, pessoas que se sentem muito cansadas ao fim da tarde, com pouco apetite, mas que precisam de uma fonte de energia leve que não sobrecarregue os rins e a digestão. Como usar a abóbora para a saúde renal é também muito simples. Pode consumir papas de abóbora líquidas ao fim da tarde, que são fáceis de digerir e acalmam o corpo. Sopa de abóbora cozida, com um pouco de gengibre, ajuda a aquecer o estômago. É adequada para quem sente o estômago frio. Abóbora cozida a vapor, em pequena quantidade, ao almoço também é uma boa opção. Pode também cozinhar abóbora com tofu sedoso para aumentar a suavidade e a nutrição, mantendo-a leve para os rins. Por favor, uma nota importante. Não frite ou salteie a abóbora com muito óleo. Não coma em excesso de uma só vez. Para quem tem diabetes, deve consumir em pequenas quantidades, comer devagar e monitorizar a reação do corpo. O melhor momento para consumir abóbora é no início da tarde, por volta das 16 horas às 18 horas, para que o corpo tenha tempo suficiente para digerir antes de dormir, evitando estimular a micção noturna. Prezados, a abóbora não é um alimento milagroso, mas é uma ótima amiga do sono e dos rins fracos. Quando dormimos mais profundamente, os rins têm melhores condições para recuperar sem precisar de se esforçar ou recorrer a medidas muito pesadas. Caros ouvintes, entre os que me escutam agora, costumam ter micção noturna? Se sim, por favor, comentem com o número 3 abaixo para que eu saiba que estão a acompanhar esta parte. Se não, podem escrever sono bom para que eu saiba que tem uma grande vantagem para a saúde renal. Em seguida, continuaremos com o alimento número 4, uma escolha muito adequada para quem come pouco.
mas costuma sentir o estômago cheio, má digestão e o corpo pesado. Fiquem comigo, pois cada alimento aborda um problema diferente, e talvez a próxima secção seja a que melhor se adapta à vossa situação neste momento. Alimento número 4. Batata doce cozida fria. Suave para o estômago e apoia o intestino. Prezados, há uma situação muito comum em idosos, mas que é frequentemente subestimada. Comer pouco, mas sentir o estômago inchado, o corpo pesado e a digestão lenta, enquanto os rins continuam cansados. Muitos de vós partilham comigo que em cada refeição comem apenas algumas garfadas, mas sentem uma sensação de peso prolongada. O corpo não fica leve e até se movem mais devagar. Se encontram nesta situação, o alimento número 4 de hoje pode ser uma sugestão muito valiosa para refletir. É a batata doce cozida fria. Pode parecer muito comum, mas a forma como é consumida é que faz a diferença. Muitos receiam a batata doce, pensando que é um carboidrato pesado, que causa inchaço e gases. Mas, prezados, isso só acontece se a batata for comida muito quente ou em excesso. Quando a batata doce é bem cozida e arrefecida, a estrutura do amido no seu interior muda, tornando-se uma forma de amido de digestão lenta, muito adequada para o intestino e para o corpo do idoso. Neste estado, a batata doce já não causa peso, mas torna-se muito mais suave para o estômago. A batata doce cozida fria fornece energia gradualmente, não elevando rapidamente o açúcar no sangue, o que significa que os rins não precisam de se esforçar para processá-la após a refeição. Este é um ponto muito importante para quem monitoriza os níveis de creatinina ou sente frequentemente cansaço após comer. Quando o corpo não sofre um choque de energia, os rins também têm condições para trabalhar de forma mais suave. Outro benefício que muitos ainda não notaram é que a batata doce ajuda o intestino a funcionar de forma mais suave. Quando a digestão é boa, os resíduos e toxinas são menos reabsorvidos para o sangue, e os rins não precisam de filtrar repetidamente. Assim, a pessoa sente o estômago mais leve, o corpo mais leve e o espírito mais tranquilo. Ainda me lembro de uma senhora de cerca de 66 anos que me contou que antes tinha muito receio da batata doce porque sempre que a comia, ficava imediatamente inchada. Mas depois de ser instruída a cozetelar e deixá-la arrefecer, comendo em pequenas quantidades, sentiu o estômago muito mais suave, sem aquela sensação de peso de antes, e o corpo também se sentiu mais forte. Prezados, essa é a diferença entre comer da forma certa e da forma errada, e não porque o alimento em si seja mau. Então, a batata doce cozida fria é adequada para quem? Primeiro, idosos que comem pouco, mas costumam sentir o estômago cheio. Segundo, pessoas com digestão lenta, que facilmente se sentem pesadas. Terceiro, pessoas que precisam de carboidratos leves para ter energia, mas receiam sobrecarregar os rins. Quarto, pessoas que se sentem cansadas após as refeições, mesmo que não comam muito. Como usar a batata doce para a saúde renal também exige atenção. Deve cozer bem a batata doce, deixá-la arrefecer e só depois comer. Apenas metade de uma batata pequena é suficiente de cada vez. Pode comer com vegetais cozidos ou tofu sedoso para ajudar a uma absorção mais lenta e suave. O melhor momento para consumir é ao almoço ou no início da tarde, quando o sistema digestivo ainda tem força para trabalhar. Gostaria de salientar algumas notas importantes. Não coma batata doce frita ou assada até queimar. Não coma quando a batata ainda estiver muito quente. Não coma tarde da noite, pois pode causar inchaço e afetar o sono. Para diabéticos, é necessário controlar a quantidade e monitorizar a reação do corpo. Prezados, a batata doce cozida fria não é para comer até encher, mas para ajudar o corpo a ter energia suficiente para que o intestino trabalhe de forma mais suave e, assim, os rins fiquem menos cansados após cada refeição. Caros ouvintes, entre os que me escutam agora, costumam sentir-se inchados após comer? Se sim, por favor, comentem com o número 4 abaixo para que eu saiba que estão a acompanhar esta parte da informação. Se não, podem escrever barriga ok, para que eu saiba que tem uma grande vantagem para a saúde. Em seguida, passaremos ao alimento número 5, uma escolha muito adequada para quem sente frio, cansaço matinal e sente o corpo sem energia, mesmo dormindo horas suficientes. Fiquem comigo, pois cada alimento resolve um problema diferente, e a próxima parte pode ser exatamente o que procuram. Alimento número 5. Gengibre cozido em água. Aquece e desperta o sistema de filtragem. Prezados, há um grupo de idosos que encontro com muita frequência no meu consultório. Aqueles que acordam de manhã com frio, mãos e pés frios,
Mesmo dormindo horas suficientes, ainda se sentem cansados, com a mente lenta, comem pouco, mas o corpo continua sem força. Se se identificam com esta descrição, é muito provável que o vosso corpo esteja a sentir frio por dentro, e quando o corpo está frio, os rins trabalham mais devagar e com menos eficiência. Na medicina e na experiência popular de longa data, a temperatura interna do corpo desempenha um papel muito importante. Quando o fluxo sanguíneo é fraco devido ao frio, os órgãos filtrantes, como os rins, também são afetados. Os rins, neste momento, são como uma máquina a funcionar num ambiente frio, com arranque lento, reagindo mal, o que o deixa cansado e propenso à fadiga logo no início do dia. É por isso que quero apresentar-vos o gengibre cozido em água, um tempero muito comum na cozinha portuguesa, mas que tem um papel especialmente importante para idosos com rins fracos e sensação de frio no corpo. O gengibre tem uma natureza levemente quente. Quando usado na dose e da forma correta, ajuda a aquecer o sistema digestivo, estimula a circulação sanguínea e, o mais importante, desperta os rins para funcionarem mais suavemente pela manhã. Prezado, os rins são como os humanos. Se forem acordados quando está frio, o corpo ficará lento e fatigado. Mas se forem aquecidos o suficiente, todas as atividades funcionarão de forma mais suave. Quando os rins são aquecidos corretamente, o processo de filtragem ocorre de forma mais tranquila, o corpo fica mais alerta, a sensação de peso matinal diminui e os níveis de creatinina também se mantêm mais estáveis com o tempo. Já ouvi muitos dizerem que, antes, todas as manhãs demoravam muito a acordar, com mãos e pés frios, sem vontade de fazer nada. Mas desde que beberam um pouco de água com gengibre diluído pela manhã, sentiram um aquecimento suave, o corpo mais confortável e a mente mais ágil. Prezado, isso não é porque o gengibre é muito forte, mas porque o corpo precisa de um sinal suave de calor para iniciar o dia. Então, o gengibre cozido em água é adequado para quem? Primeiro, idosos que sentem frio, com mãos e pés frios. Segundo, pessoas muito cansadas pela manhã, que têm dificuldade em acordar. Terceiro, pessoas com pouco apetite, digestão lenta. Quarto, pessoas com rins fracos, acompanhados de sensação de falta de vitalidade, cansaço prolongado. Como usar o gengibre para a saúde renal? É preciso ter atenção especial. Pode usar água com gengibre diluído. Apenas algumas rodelas de gengibre esmagado cozidas com água, para beber morno, sem necessidade de ser picante. Pode usar sopa de gengibre com vegetais no almoço. Para quem está muito cansado ou convalescente, papas de gengibre diluídas são uma opção muito suave. A quantidade de gengibre precisa ser muito pequena, sem necessidade de ser forte ou em grande quantidade. Gostaria de salientar uma nota muito importante. Não use gengibre muito concentrado ou em excesso. Não beba com o estômago muito vazio. Para quem tende a sentir calor interno, com afrontamentos, deve usar apenas uma quantidade muito pequena. Não use gengibre tarde da noite, pois pode causar insônia. O melhor momento para usar gengibre é pela manhã ou no início da tarde, para ajudar o corpo a aquecer naturalmente sem causar estimulação excessiva. Prezados, o gengibre cozido em água não é para dar um boost forte, mas para despertar o corpo suavemente, ajudando os rins a começarem a trabalhar de forma mais tranquila, reduzindo assim a sensação de cansaço prolongado que muitos de vós sentem. Caros ouvintes, entre os que me escutam agora, costumam sentir as mãos e os pés frios ou cansaço pela manhã? Se sim, por favor, comentem com o número 5 abaixo para que eu saiba que estão a acompanhar esta parte. Se não, podem escrever quente para que eu saiba que o vosso corpo está a manter uma boa temperatura. Em seguida passaremos ao alimento número 6, uma escolha muito adequada para quem costuma sentir ansiedade, dorme mal e acorda facilmente durante a noite. Ao mesmo tempo, é uma peça importante para ajudar os rins a realmente descansarem durante o sono. Fiquem comigo, pois resta apenas mais um alimento, mas que tem um impacto muito profundo no sono e na recuperação renal. Alimento número 6. Sementes de lótus cozidas suavemente. Calmante natural para o descanso renal. Prezados, dos 5 alimentos que mencionei anteriormente, alguns ajudam a comer de forma mais leve, outros a sentir menos cansaço, outros a reduzir a micção noturna. No entanto, este sexto alimento desempenha um papel muito especial. Ajuda-vos a dormir mais profundamente. E prezados, o sono é o momento de ouro para a recuperação renal. Encontro muitos que me contam que durante o dia ainda conseguem aguentar, mas à noite a mente divaga, têm dificuldade em dormir, ou acordam pouco depois de adormecer.
Alguns mal adormecem e já precisam de ir à casa de banho. Na manhã seguinte, sentem-se exaustos, mesmo que não tenham feito nada de pesado na noite anterior. Se identificam com isto, é muito provável que os vossos rins não tenham tido tempo suficiente para um verdadeiro descanso. Quando o sono é agitado, o corpo permanece num estado de estresse subtil, o sistema nervoso não acalma, a bexiga fica facilmente sensível e os rins não conseguem recuperar totalmente. Com o tempo, esta situação leva a um cansaço prolongado, sensação de peso no corpo e mente menos lúcida, mesmo que a alimentação não seja excessivamente deficiente. É por isso que quero apresentar-vos as sementes de lótus cozidas suavemente, um alimento muito saudável e comum para os portugueses, mas que tem um efeito calmante natural no sistema nervoso e na bexiga. As sementes de lótus têm um sabor amiláceo, uma natureza levemente fresca. Quando cozidas até ficarem muito macias, ajudam a acalmar a mente, reduzindo a sensação de inquietação e ansiedade à noite, o que facilita um sono mais tranquilo. Um ponto muito importante, prezados, é que as sementes de lótus ajudam a bexiga a ficar menos sensível. Assim, reduzem os despertares noturnos. Quando dormimos mais profundamente, os rins podem realmente descansar, no sentido mais verdadeiro da palavra. Durante o sono profundo, o corpo regula os fluidos, reduz a inflamação subtil, o que ajuda os indicadores do corpo, incluindo a creatinina, a estabilizarem com o tempo. Muitos, depois de adicionarem sementes de lótus cozidas suavemente à sua refeição noturna leve, disseram-me: não sei porquê, mas com apenas uma tigela de papas de sementes de lótus, durmo mais profundamente, acordo menos vezes para urinar e acordo com o corpo muito mais leve. Prezados, isso não é nada de estranho, mas sim o resultado de nutrir os rins através do sono, um fator que muitas pessoas ignoram ao focar-se apenas na dieta ou na medicação. Então, as sementes de lótus cozidas suavemente são adequadas para quem? Primeiro, idosos com dificuldade em dormir, sono agitado. Segundo, pessoas que acordam frequentemente durante a noite para urinar. Terceiro, pessoas que se preocupam facilmente, pensam muito à noite. Quarto, pessoas com rins fracos, mas que não se sentem excessivamente cansadas durante o dia, principalmente devido ao sono deficiente. Como usar as sementes de lótus para a saúde renal também exige atenção. Pode usar papas de sementes de lótus cozidas em água ao jantar ou sopa de sementes de lótus com vegetais, consumindo cedo, antes da hora de dormir. As sementes de lótus também podem ser cozidas a vapor, comendo em pequenas quantidades à tarde, cozinhadas com abóbora ou tofu sedoso para aumentar a suavidade do sistema digestivo. Nota importante: não coma sementes de lótus em excesso de uma só vez, nem muito tarde, perto da hora de dormir. Para quem sente o estômago frio, pode adicionar algumas rodelas finas de gengibre ao cozinhar. As sementes de lótus devem ser cozidas até ficarem bem macias, evitando comê-las duras, o que pode dificultar a digestão. O melhor momento para consumir sementes de lótus é no início da noite, por volta das 17 horas às 18 horas, para que o corpo digira antes de dormir e o sono chegue naturalmente, sem sensação de peso no estômago. Prezados, as sementes de lótus não fortalecem os rins imediatamente numa noite, mas ajudam a criar a condição mais importante para a recuperação renal, um sono profundo e tranquilo. Caros ouvintes, entre os que me escutam até esta parte, costumam ter dificuldade em dormir ou acordar durante a noite? Se sim, por favor, comentem com o número 6 abaixo, para que eu saiba que estão a acompanhar-me até o último alimento. Se não, podem escrever sono bom. Essa é uma grande vantagem para a saúde renal que possuem. Parte 3. Como escolher o alimento mais adequado para si. Prezados, a esta altura, acredito que muitos de vós ainda têm uma preocupação genuína. Entre os 6 alimentos que acabei de partilhar, qual é o mais adequado para mim? E, prezados, este é o ponto crucial e mais importante de todo o conteúdo de hoje. Na meia-idade e mais tarde, o corpo já não responde bem à sobrecarga, e muito menos é adequado aplicar muitas coisas ao mesmo tempo. O corpo do idoso precisa de seleção, regularidade e suavidade. É como cuidar de um jardim que já passou por muitas estações de sol e vento. Não se pode aplicar muito adubo de uma vez, mas sim nutrir pouco a pouco, com o que a planta realmente precisa. Quero que compreendam uma coisa: não precisam de comer todos os 6 alimentos. Cada um destes 6 alimentos foi concebido para um estado corporal diferente, um problema de saúde comum diferente em idosos. O importante não é comer muito, mas sim escolher o alimento mais adequado à sua condição atual
e comê-lo regularmente durante algumas semanas. Quando comem corretamente, o corpo expressa-se de forma muito clara. Vão dormir melhor, sentir-se mais leves, menos cansados, e esse é o sinal de que os rins estão a ser apoiados da forma correta. Se sentem muito cansados durante o dia, com pouca energia, exaustos mesmo com atividades leves, então devem escolher o alimento número 1, o arroz integral cozido suavemente. Esta é uma fonte de energia lenta e estável que nutre o corpo desde a base, sem causar grandes flutuações nos indicadores metabólicos, ajudando assim os rins a não ficarem sobrecarregados ao ter de ajustar o açúcar no sangue e o metabolismo energético. Se têm pouco apetite, sentem-se fracos, receiam a proteína por medo de afetar os rins. Então, o alimento número 2, o tofu sedoso, será adequado. Esta é uma forma leve e digerível de proteína que ajuda o corpo a ter os nutrientes suficientes para manter os músculos e a resistência. Assim, os rins não precisam de se esforçar sozinhos para manter as funções vitais diárias. Se costumam urinar frequentemente à noite, dormem mal, sentem-se cansados à noite, mas a mente não acalma, então devem dar prioridade ao alimento número 3, a abóbora cozida. A abóbora ajuda a estabilizar a energia à noite, acalma o sistema nervoso e reduz a estimulação da bexiga, criando condições para um sono mais profundo. E é nesse sono que os rins têm realmente tempo para recuperar. Se comem pouco, mas costumam sentir o estômago cheio, sensação de peso, digestão lenta, então o alimento número 4, a batata doce cozida fria, terá um bom efeito. Quando a digestão é mais suave, a quantidade de toxinas que voltam para o sangue diminui. Assim, os rins precisam de filtrar menos vezes, ajudando o corpo a sentir-se mais leve de forma natural. Se sentem frio, especialmente ao acordar de manhã, com fadiga, mãos e pés frios, então o alimento número 5, o gengibre cozido em água, é muito aconselhável. O gengibre ajuda a aquecer o corpo suavemente, ativa a circulação matinal, apoia os rins a iniciar o trabalho de forma mais suave, sem causar uma estimulação forte. Se têm dificuldade em dormir, acordam durante a noite, não têm um sono contínuo, então o alimento número 6, as sementes de lótus cozidas suavemente, serão a escolha adequada. As sementes de lótus ajudam a acalmar o sistema nervoso naturalmente, suavizam a mente, reduzem a micção noturna e criam um ambiente favorável para a recuperação renal durante o sono. Prezados, basta uma escolha certa. Não é preciso muito. Devem comer regularmente apenas um tipo de alimento durante cerca de 2 a 3 semanas, e depois ouvir o vosso corpo de forma lenta e honesta. Dormem mais profundamente? Acordam com o corpo mais leve? A sensação de cansaço diminuiu? Se sentirem que o corpo responde bem, continuem a manter. Se não houver clareza, aí sim, considerem mudar para outro tipo. Não devem comer muitos tipos ao mesmo tempo, pois assim o corpo terá dificuldade em adaptar-se, e os rins também terão dificuldade em descansar corretamente. Caros ouvintes, entre os 6 alimentos que acabei de mencionar, qual é o que melhor se adapta à vossa situação atual? Por favor, comentem com o número correspondente de 1 a 6 abaixo, para que eu saiba qual é a vossa principal preocupação e possa partilhar mais detalhes sobre esse problema em futuros conteúdos. Parte 4. Regras de ouro na alimentação para nutrir os rins eficazmente. Em seguida, partilharei convosco as regras de ouro na alimentação, para que, mesmo escolhendo apenas um tipo de alimento, possam evitar erros subtis que cansam os rins em vez de os fortalecer. Espero que continuem a ouvir esta parte, pois se os alimentos são os ingredientes, as regras alimentares são a chave para que todos os vossos esforços anteriores não sejam em vão. A esta altura, compreendo que muitos de vós devem estar a perguntar: parece razoável, mas preciso de mais alguma atenção ao comer assim? Não corro o risco de errar e piorar os meus rins? Prezados, esta é uma pergunta muito pertinente e prática, porque não basta comer os alimentos certos. É preciso comer da forma correta para que os rins tenham a oportunidade de recuperar gradualmente com o tempo. Na verdade, encontrei muitas pessoas que me disseram que já tinham comido estes pratos, mas não sentiram muita melhoria. Quando perguntei detalhadamente sobre os seus hábitos alimentares diários, percebi que o problema não estava na comida, mas na forma como comiam todos os dias, desde os horários, a quantidade e o estado do corpo ao comer. Por isso, nesta parte, partilharei convosco algumas regras muito simples, mas se forem implementadas corretamente, mesmo com um único alimento, os rins já ficarão muito menos cansados. Primeiro, prezados, os rins detestam comer em excesso. Muitos têm o hábito de
Um dia, comer muito, e noutro, saltar refeições. Ou, se ouvem falar de algo bom para os rins, comem muito para se sentirem seguros. Mas os rins não gostam disso. Os rins gostam de regularidade, um pouco a cada dia, nem muito nem pouco. É como regar uma planta. Se regarmos o suficiente a cada dia, a planta viverá muito tempo. Se regarmos tudo de uma vez e depois deixarmos secar, a planta enfraquecerá facilmente. Outra coisa, tentem sentir. Quando estão com muita fome ou muito cansados, sentem-se realmente confortáveis ao comer. Geralmente não. Nessas alturas, o estômago incha facilmente, a digestão é lenta, gerando muitos resíduos, e no final, os rins são os órgãos que têm de filtrar todos esses excessos. Por isso, quando se sentirem muito cansados, basta beber um pouco de água morna, descansar alguns minutos para o corpo acalmar e só depois comer. Podem comer pouco, e os rins agradecerão essa gentileza. Prezados, a digestão dos idosos já não é tão rápida como quando eram jovens, e isso é completamente natural. Portanto, alimentos cozidos suavemente mais líquidos são sempre melhores do que os secos e difíceis de digerir. Não é porque o nosso corpo está fraco, mas porque o corpo tem trabalhado há décadas. Agora, se o tratarmos com um pouco mais de gentileza, os órgãos, incluindo os rins, terão melhores condições para recuperar. Uma regra muito importante que muitas pessoas costumam esquecer é a hora do jantar. A noite é o momento em que o corpo se prepara para descansar. Os rins também. Se jantarem muito perto da hora de dormir, a bexiga terá de trabalhar, os rins terão de filtrar e assim o sono dificilmente será profundo. Por isso, jantar um pouco mais cedo, para que o estômago fique leve e o corpo tranquilo, permitirá que o sono chegue naturalmente e que os rins tenham o descanso que merecem. E prezados, gostaria de reiterar algo muito importante. Não precisam de comer todos os 6 tipos de alimentos. Parece que todos são bons, mas se comerem muitos tipos ao mesmo tempo, o corpo não terá tempo para se adaptar e os rins terão de trabalhar mais. Basta um tipo que melhor se adapte à vossa situação atual. Comam-no regularmente durante 1 a 2 semanas e observem o vosso corpo lentamente. Perguntem-se se o sono é mais profundo, se acordam com o corpo mais leve, se o número de vezes que urinam à noite diminuiu um pouco. Se houver melhorias, mesmo que mínimas, continuem a manter. Se não for claro, aí sim. Mudem para outro tipo, em vez de comer mais. Finalmente, prezados, o mais importante ainda é a paciência. Os rins fracos não se tornaram assim num dia, e também não podem ficar saudáveis em apenas algumas refeições. O corpo do idoso é como um jardim antigo. Se o cuidarmos com delicadeza, regarmos regularmente e sem pressa, as plantas voltarão a ficar verdes sem que percebamos. Caros ouvintes, das coisas que acabei de partilhar, qual é a que acham mais difícil de implementar neste momento? Por favor, partilhem para que eu possa compreender melhor e explicar com mais detalhes em futuros conteúdos. E se ainda estão a acompanhar até aqui, gostaria de convidar-vos a deixar o número 8 nos comentários. Será a forma de eu saber que receberam conhecimentos valiosos e os consideraram úteis. Prezados amigos, ao chegarmos aos minutos finais desta informação, acredito que muitos de vós se sentem um pouco menos sobrecarregados. Não porque os rins recuperaram imediatamente, mas porque hoje compreenderam melhor o vosso próprio corpo. Sob a perspectiva médica da terceira idade, compreender o corpo é o primeiro passo para cuidar dele corretamente. Rins fracos não significam o fim do caminho, e a idade avançada também não significa que as coisas só podem piorar. Muitas vezes, o que faz a diferença não são medicamentos caros, mas a forma como comemos, vivemos e ouvimos o nosso corpo todos os dias. Hoje, não espero que comam muito, nem que mudem todos os hábitos de uma vez. Nesta idade, o mais valioso não é a rapidez, mas a regularidade e a durabilidade. Basta escolher o alimento certo para o vosso corpo, comê-lo regularmente, suavemente e com paciência, e os rins ainda terão a oportunidade de melhorar gradualmente com o tempo. Talvez hoje ainda urinem à noite, acordem cansados, mas se a cada dia dormirem um pouco mais profundamente, o corpo ficar mais leve, a mente mais tranquila, isso já é um sinal de que estão no caminho certo. Prezados, o corpo do idoso é como um velho amigo que nos acompanhou durante décadas. Esse amigo já não é tão ágil como antes, mas é muito sensível ao carinho e à gentileza. Quando tratamos o nosso corpo com suavidade e compreensão, ele retribui com uma resiliência que por vezes nós próprios nem imaginamos. E por favor, lembrem-se que não estão sozinhos. No meu canal, há muitas outras pessoas que, como vocês, estão a ouvir, a aprender
e a perseverar a cada dia. Se sentiram que a informação de hoje vos trouxe um pouco de esperança, um pouco de novo conhecimento, ou simplesmente a sensação de serem compreendidos e acompanhados, por favor, subscrevam o meu canal e ativem o sino de notificações. Semanalmente, encontraremos aqui para partilhar coisas fáceis de entender e de fazer, ajudando os rins a ficarem mais saudáveis, a dormir mais profundamente e a viver com mais tranquilidade nos anos vindouros. E se me ouviram até estes últimos minutos, por favor, deixem um olá, um obrigado ou apenas um pequeno ponto abaixo para que eu saiba que ainda estão aqui, ainda a perseverar e ainda a acreditar que a saúde pode ser melhorada com coisas muito simples. Desejo-vos muita saúde, que comam com mais apetite a cada dia, durmam mais profundamente a cada noite e que o vosso coração esteja sempre em paz. Até ao próximo vídeo no canal Viver Saudável na Terceira Idade.